Imagino que todos consigam visualizar aí, introdução à confiabilidade. Então, a aula de hoje, ela é uma aula quase menos de manutenção e mais de probabilidade estatística, por incrível que pareça. Aqui o intuito não é nós entrarmos em tantos detalhes, vamos dizer assim, dos axiomas matemáticos, mas entender como a probabilidade barra estatística, principalmente as probabilidades, elas estão inseridas dentro do contexto de manutenção enquanto nós lidarmos com os indicadores. Claro, se vocês pesquisarem e vão encontrar diversos indicadores de manutenção, diversos. Aqui, nesse nível mais de engenharia de manutenção, a gente fala de 2, 3, 4 no máximo, que são realmente interessantes. Os outros, eles ficam no nível mais técnico e mais gerencial. Eu, por exemplo, eu já fiz um curso de indicadores de manutenção que o cara relatou para mais de 40 indicadores. Mas percebam, né, pessoal, quase todos eles, de alguma maneira, se relacionam ou são derivados desses que normalmente eu trabalho aqui na disciplina. Claro que vocês têm que entender que os principais, que é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, o MTTR, que é o tempo médio de reparo, e a disponibilidade. Esses três, de alguma maneira, eles estão relacionados com outros mais simples, como, por exemplo, horas disponíveis, horas de parada de manutenção, horas produtivas e assim por diante, bem como com outros. Claro que tem alguns indicadores que são mais voltados ao pessoal do PCM no sentido assim, eficiência de realização do plano de manutenção. O cara tinha 10 ordens no plano previsto e executou 9, 90%. Ele tinha que buscar o 100%. Ou, por exemplo, o backlog, que é um que mede assim, eu planejei para o mês de dezembro de 2021 350 ordens de manutenção. Eu executei em novembro 340 e ficaram 10 pendentes. Eu já tenho um backlog, uma carga de trabalho retida de 10 ordens de manutenção. Se lá em dezembro eu deixar de fazer mais 20, eu vou virar o ano lá em janeiro com 30 ordens de manutenção de backlog, ou seja, de retrabalho ou alguma coisa que vai impactar no meu planejamento futuro. Então, voltando aos conceitos anteriores, eu botei aqui da aula passada, a confiabilidade de um item, entendam que o item é aquele alvo que a gente colocou lá, item, sistema, equipamento, certo? Vamos pensar no item, que se o item falhar, o todo pode falhar, que corresponde à probabilidade, ou seja, a chance dele desempenhar adequadamente o seu propósito especificado, ou seja, suas funções funcionais, por um determinado período de tempo, certo? E por condições ambientais pré-determinadas. O período de tempo, né, pessoal, a gente sabe que tem um zero e sempre tem o adiante. A gente dificilmente trabalha com tempos menores do que zero. Claro que a gente vai fatiar o tempo, certo? Então, normalmente, manutenção a gente trabalha no mês a mês, né? Então, eu tenho do novembro para o dezembro, eu tenho esse ΔT aqui. Quando eu chego lá em dezembro e vou começar pensando para um janeiro, eu vou ter outro ΔT e o zero vai ser aqui, onde antes ele era o 1, vamos supor, se fosse 0, 1, se fosse uma decisão binária. Esse é um cuidado. Mas a gente sempre vai trabalhar o quê? Como que vai ser a confiabilidade do meu item num instante, normalmente maior ou igual a zero. Tecnicamente, melhor, maior do que zero. Opa, aqui tá errado. Menor do que zero. Mas sempre trabalhando com intervalos abertos, considerando que o zero é logo imediatamente após ele começar a entrar em operação. Muito bem, de novo, o item pode ser um sistema, certo? Que é o arranjo de diversos componentes, como, por exemplo, um item, ou pode ser um componente específico. Mas entendam, né? Independente se for sistema ou componente, vocês têm que entender que a função pode, de alguma maneira, ser corrompida e não mais realizada. E aí eu estou atuando diretamente no quê? Perdi a confiabilidade do meu material. Confiabilidade no sentido do quê? Na acepção mais limpa da palavra, o cara ser confiável, que eu vou garantir que ele vai funcionar. Então, um exemplo mais simples é, por exemplo, se eu pegar um monitor, uma tela, eu posso considerar que o monitor tem várias partes conectadas fazendo com que ele funcione. Ele pode ser um item, ou eu posso tratar de um componente
específico e individualizado do mesmo. Como, por exemplo, um problema que sempre dava nos monitores antigos, aqueles que pareciam uma televisão grande, que tinham traseira, que era o famoso flyback. Ele era um componente eletrônico que era responsável por organizar os raios catódicos lá e organizar a imagem. Esse é um exemplo simples. Então, posso entender que o monitor é um item num conjunto, ou que eu pegue um componente dele em específico e avalie a confiabilidade. Entendo que nós trabalhamos principalmente com dois valores. O zero, que é 0%, porque ele não é confiável, e ele é confiável. E aí, todos aquele axioma de probabilidade a gente volta a utilizar, certo? Aí, por exemplo, eu tenho dois componentes individuais, P1 diferente de P2, após 100 horas de uso. E aí a gente vai entender que a confiabilidade do sistema, nesse caso aqui, vai depender da multiplicação das duas confiabilidades. Porque nós vamos entender que existe um organismo maior no qual P1 e P2 estão em conjunto. Certo? Detalhes, por exemplo, onde é que acontece isso, tá, pessoal? Eu tenho uma fábrica que tem duas linhas de produção. Elas duas linhas vão ter uma confiabilidade barra probabilidade de estar operando ok, diferentes. Pode ser até muito próximas da igualdade. Mas percebam que a partir do momento que esses números ficam abaixo de 1, eu não tenho 100%, isso vai impactar no conjunto. Se eu quiser entender a confiabilidade da minha fábrica como um todo, ela vai depender dos dois, não de apenas um. Esse é o principal conceito que tem que se entender, que a confiabilidade ela trabalha junto de todos os itens. Daí percebam, se eu pegar um conjunto, por exemplo, um moto-redutor, ele tem a confiabilidade única dele. Mas se eu pegar a confiabilidade componente por componente, o produto deles, né, dependendo, claro, da organização, vai ser um produto ponderado no qual vai me gerar a confiabilidade daquele conjunto modo-redutor como um todo. Por isso que quando a gente estiver lá desenvolvendo as atividades de MCC, a gente vai focar na confiabilidade de um componente, no qual o P dele, né, o PN dele, é muito baixo, ele está baixando o P total do sistema e depois do organismo barra unidade como um todo. Então também a gente tem que entender que assim, definir quando o item falha, mediante uma ocorrência de falha no qual ele deixa de desempenhar adequadamente suas funções. É uma falha que nós vamos ver lá mais para frente, tem um conceito de funcional barra não funcional. O que seria um padrão? Um padrão é uma coisa que vai ser determinada como plausível para o desempenho adequado, certo? Por exemplo, eu tenho uma correia ligando duas polias, certo? Ele é um elemento de ligação entre esses dois elementos mecânicos. Entende-se que o desempenho adequado dele é enquanto ele estiver conseguindo transmitir, né, a força motora para a movida. Como que eu vou entender como um padrão adequado? No qual aquele que ou eu não tenho perda de velocidade, ou que mesmo com algum dano, aquela correia continue desempenhando a sua função de transmitir velocidade. Ponto. A partir do momento que ela começar a perder, vamos dizer assim, integridade estrutural, começar a desfiar, começar a ficar mais fina numa parte do que noutra, ela já não está atendendo adequadamente as funções que foram definidas por um padrão. Aí também tem a questão, assim, o que tem que ser especificado? O mesmo produto pode ser fabricado em diferentes versões, e aí ele pode ter probabilidades diferentes. Então, assim, quando eu pego uma furadeira, se eu tenho ela com uso doméstico e uso industrial, independente de funções funcionais, aquelas que elas estão prescritas iguais, justamente pela carga de trabalho, elas têm que ter confiabilidade diferente. Imagina-se o quê? Que uma furadeira industrial dificilmente tem uma probabilidade que se aproxima de 100%, uma confiabilidade. Enquanto daqui a pouco aquela residencial que a gente usa tão esporadicamente, a confiabilidade dela se aproxima muito a 100%, porque dificilmente ela falha enquanto a gente está usando, certo? Aí também temos aqui a questão do período de tempo. Então, quem vai analisar tem que definir uma unidade de tempo, muitas vezes é horas, certo? Apesar de não ser o SI, a gente trabalha com horas, ou até mesmo ano para fazer a realização da atividade. Exemplo aqui, tem muita gente que, vou dar o exemplo do Ramon daqui a pouco, ou do Zorteia que eu conversei essa semana. A unidade de tempo de vocês daqui a pouco é mês, é dias
para observar a população, para tirar a amostra. Não pode ser mais anos e daqui a pouco horas fica muito comprido. Então é nesse sentido, certo? Depois eles têm que descrever os TTFs, né, os tempos para a falha, eles têm que de alguma maneira estarem em T, não em X como é a estatística clássica, né? O X a gente quer achar normalmente a posição lá no T de student que está encontrado 95% de correlação. Aqui a gente trabalha sempre com a variável T. É tudo em função do tempo, confiabilidade em função do tempo. O tempo não precisa ser interpretado literalmente, que é aquela questão maior ou igual a zero. A confiabilidade tem que estar associada a um período de tempo ou até mesmo uma duração bem descrita. Eu não preciso fazer de hoje até 2025. Posso fazer, nas próximas 48 horas eu tenho que observar. Então, isso aqui está muito, vamos dizer assim, esses conceitos de confiabilidade que eu estou passando aqui para vocês, a gente pode fazer aquela correlação com o que a gente tem visto nesses últimos meses, aí, nesses últimos 18 meses, quase 2 anos, que é a questão de como o tempo influencia nas distribuições de probabilidade, como a gente acompanha média móvel dos casos, média móvel das mortes. É uma parte da probabilidade dessa estatística que daqui a pouco é 15 minutos numa aula, que depois lá na frente ela vira uma ferramenta importante que nem está sendo utilizado hoje. Aí temos as questões ambientais, né, que o mesmo produto pode ter um desempenho distinto dependendo, por exemplo, do calor, um lugar com mais ou menos calor, com mais ou menos umidade, se está dentro de um fluido ou não. Então, por exemplo, a gente tem redutores, por exemplo, que tem um trem de engrenagem igual. Um é lubrificado por banho, que nem a gente, assim, boa parte dos componentes está dentro de um óleo e ele vai degradando, ou esses mesmos componentes são lubrificados por aspersão, daí fica gotejando, é outra condição climática, e aí eu vou ter desempenhos distintos. Então, a importância do porquê estudar confiabilidade, que são coisas que a gente já vem falando, né? Confiabilidade dos itens, e aí é aquela coisa assim, quando a gente fala num item confiável, eu quero aumentar a confiabilidade, não é para chegar e dizer numa reunião que é mais confiável, é para quando lá esse produto que eu estiver falando que é confiável, ele tenha, por exemplo, uma garantia estendida. Então, o exemplo dos veículos, né? Os caras buscam veículos mais confiáveis no sentido que, até pouco tempo atrás, 3 anos era uma garantia de fábrica que se estendia com as manutenções preventivas. Hoje tem, principalmente os japoneses, acho que a Toyota e Hyundai da vida já falam em 5 anos. Daqui a um certo tempo, nós vamos estar num nível de competição em termos de garantia veicular que os caras vão falar 7, 10 anos. Então, projeto de itens, então, são funções do quê? Confiabilidade também é alguma coisa do design, da manufatura e da produção. E também a questão do FMEA, que vai ser a análise dos modos de falha, que vai ser bem difundido lá no final do trabalho de MCC. Então, aqui eu trouxe um monte de exemplos práticos, né, de querer saber a confiabilidade. Então, os exemplos mais clássicos, tá, pessoal, que sempre vem em qualquer livro, se vocês pegarem o livro do professor Flávio Foliato, que é da URGS, que ele tem um livro só sobre manutenção e confiabilidade industrial, ele vai dar sempre o exemplo das lâmpadas. Então, a lâmpada é o exemplo mais simples. Então, as áreas de aplicação, risco e segurança, proteção ambiental, qualidade, otimização de manutenção e projeto de produtos. Qual que é a diferença, né, em qualidade e confiabilidade? É que a confiabilidade vai principalmente incorporar o quê? O tempo. Então, o tempo vai ser a nossa variável nesse estudo. Eu vou ter lá, daqui a pouco, taxa de falhas, número de falhas, mas principalmente tudo bastante associado ao tempo. Então, seguindo, então, as principais medidas de confiabilidade. Eu tenho a função de confiabilidade, que também é muitas vezes chamada de função sobrevivência, até quando vai sobreviver ou vai viver o meu componente. Eu tenho a taxa de falha ou de risco e barra a sua função. Eu tenho o tempo médio até a falha, que é o MTTF, não é o MTTR nem o MTBF, e também é muito utilizado a vida média residual. São só questões quase que filosóficas. A matemática a gente vai ver na próxima aula como essas 4 principais medidas se relacionam de maneira matemática, como é que é as funções que regem os meus equipamentos, os meus componentes, em que tipo de distribuição eles vão se encaixar. Então, o tempo até a falha, que é o TTF, é o tempo percorrido desde o momento em que essa unidade que a gente está estudando é colocada em operação, o instante zero, até o momento da primeira falha.
Então, a variável aleatória é o t total, o maiúsculo, com realizações representadas por t minúsculo. Aí, quais são os exemplos de tempos até a falha? Ou como eu vou mensurar? Eu tenho número de rotações até a falha, número de aterrissagens até a falha. Nós tivemos a questão do avião da Marília Mendonça, isso é um caso. Eu também posso ter intervalos contínuos de tempo para análise, que é o tempo lá do calendário. Dia, mês, ano e assim por diante. Normalmente, as variáveis discretas, elas podem ser aproximadas. Então, de alguma maneira, a gente não vai fazer um estudo metafísico, se é discreto, se é contínuo. A gente vai considerar que é o tempo e vamos trabalhar tanto na densidade de probabilidade, que é o FT minúsculo, tanto quanto a função acumulada de probabilidade. Então, aqui a gente tem a função FT maiúscula, acumulada de probabilidade, que nada mais é que vai ser a probabilidade quando t for menor ou igual que o t, dessa taxa de variação de falhas. Então, o FT minúsculo nada mais é do que a derivada primeira, todos na variável tempo, certo, pessoal? Da função acumulada de probabilidade de falhas. Então, na realidade, quando eu tiver a probabilidade acumulada, eu vou somando intervalos discretos até formar um 100% da função acumulada. Lembrando que du e u são as variáveis discretas, que nem a gente diz. O intuito desse slide não é nós entrarmos lá de novo em integral e diferencial via de regra. Em contrapartida, a função confiabilidade nada mais é do que de alguma maneira, o inverso do que nós temos matematicamente com a função acumulada de probabilidade lá. Então, na realidade, quando o cara é 100% confiável, logicamente ele é 0% falível. E isso vai, de alguma maneira, estar relacionado em pares. Tranquilo até aqui, pessoal? Não estamos fazendo cálculo nenhum. É só uma retomada de conceitos. É entender que um menos a diferença do outro, ou a soma dos dois tem que dar um. Certo? Certo. Obrigado. Aí depois temos a taxa de falha, que então para qualquer probabilidade que tenha da unidade, do item, do componente, do sistema barra conjunto que a gente vai estudando, venha falhar entre o t e um t mais ΔT, ele é dado de acordo com aquela função. Entendam, né, pessoal? A probabilidade no sentido assim, ó, eu tenho um instante, entre o instante 0 e o instante 15, eu tenho esse percentual. De 15 a 30 segundos eu tenho esse. Na realidade é só uma amostragem matemática de como a gente trabalha as taxas de falha. Na realidade é aquela, ó, eu tenho 10 falhas por segundo de 0 a 15, de 15 a 30 eu tenho 5, nesse sentido, quando a gente estiver vendo grupos, barra amostras, barra populações maiores. Depois, a função de risco, o H minúsculo de T, ela é uma taxa instantânea de falhas. Então, nada mais é do que a derivada primeira das falhas. O que normalmente se faz? A gente pega a taxa de falhas e divide por um tempo ΔT e se calcula o limite. Bem matemático. Então, isso nada mais vai ser do que daqui a pouco uma função que, se a gente fizer em função discreta, sem diferenciais, da taxa de falha sobre a confiabilidade. Vamos lá. Seguindo nos axiomas, a função de risco ela é uma probabilidade condicional, ou seja, ela tem que ter uma condição. Dado que a unidade que nós estamos estudando está operando num tempo t qualquer, qual a probabilidade de falha naquele tempo? Então a gente vai dizer, ó, o cara é confiável 95% do tempo, mas aí ele vai estar operante, por exemplo, no instante 0 e 10, são esses sentidos. Agora, a função f de t, que é aquela da taxa de falha, ela não é condicional. Qual é a probabilidade de falhar naquele ponto? Falha ou não falha? Não, ela vai falhar com quantos por cento de chance de falhar nesse intervalo.
Já o H de T, ele também indica a mudança da taxa de falha, ou seja, o quanto ela vai flutuando em fatias bem definidas. Então, assim, enquanto eu pego o RT maiúsculo e o FT maiúsculo, eu pego como um todo, todas as outras em minúsculo, elas vão nos pegar em fatias, como se a gente estivesse fazendo iterações num cálculo numérico. Nesse sentido, tá, pessoal? Então, não tentem extrapolar o entendimento para um exemplo matemático, que isso a gente vai trazer para a próxima aula. E aí nós voltamos para aquela aula lá anterior, que é de número de componentes, eles têm três funções de risco ao longo da vida. A primeira, que é a da mortalidade infantil, que é um H de T, lembrando uma semi-parábola, ele tem uma taxa H de T constante na sua vida normal e crescente de maneira exponencial no desgaste. Agora aqui a gente está vendo aquela curva da banheira que discretiza essas três fases em função do quê? Da variável tempo e do H de T. Quem que é o H de T? A função de risco. Então, o H de T diminui no instante 1, o H de T é constante em 2 e o H de T é crescente quando eu tiver. É meio lógico, né, pessoal? Qual é a probabilidade de ter risco ou de um componente, né? Qual é a probabilidade de falha de um componente na região 1? Cada vez menor, se aproximando do início da vida normal. Qual é a taxa de risco quando ele está na vida normal, na vida útil, na vida em operação? Um valor constante e baixo. A partir do momento que o meu componente entrou em fase de desgaste, a minha taxa de risco tende a ser crescente. Quanto mais tempo eu levar sem nenhuma atitude, maior é o meu risco. Por quê? Porque nós estamos evoluindo na variável tempo. Então, por exemplo, eu quero saber o MTTF dessas lâmpadas. São 200 lâmpadas, eu tenho intervalos discretos de tempo e tenho as falhas no período. Como é que eu posso fazer para determinar o F de T, que é a função de densidade, a função de risco H de T e, principalmente, a minha função de confiabilidade? Como eu posso organizar isso? Deixa eu só ver se tem um espaço. Sem fazer muitos cálculos, como é que aconteceria isso? Olá, pessoal, exercício é aula, não é palestra. Regra de 3 é bem apropriado nesse momento, né, seu Marcelo? 10º semestre de engenharia resolve quase todos os problemas. Dá um tempo para vocês pensarem.
Graficamente fica melhor. Como é que eu consigo organizar, pessoal, graficamente a função densidade? Eu pegaria as falhas e dividiria pelo tempo. Ia plotando os pontos. Tudo bem. É a primeira opção. O que que nós vamos ter? Não vamos ainda na distribuição, tá, Ricardo? Nós vamos primeiro entender qual é o funcionamento. O que que vai ficar evidente aqui, pessoal? Que elas vão reduzindo conforme o tempo. Muito bem. Quem que respondeu que eu não consigo ver? Os arquétipos. Então nós vamos começar lá, né? Eu vou ter mais falhas aqui. Deixa eu ver aqui a sequência. Depois. Aqui tem 40 falhas, certo? Depois vão me ditando os valores aí, por favor. 100, 40, depois 20, depois 15. Só um pouquinho. Aqui é 100, né? O primeiro é 100. Depois 40. Isso. Pegamos aqui no segundo instante. Depois 20, 20. Depois, 15, certo? 10, 8 e 7. Não ficou muito bom de escala, mas nós temos uma tendência praticamente assim, né, pessoal? Não vamos entrar nesse viés. O que que vai acontecer quando eu passar para a segunda função, que é a risco? Que comportamento a gente espera quando chegar na função risco? Seria parecido porque o risco de falhar vai diminuindo? Será, Michael? Michael? Não sei, tô questionando. Como tem uma vida útil, tem a probabilidade de falhar aumenta, né? Quem que falou isso? Estevão. Então, qual é a lógica, pessoal? Vou mudar aqui para uma cor que fique menos. Vou botar cinza, tá? O verde ali ficou. A lógica é que isso aqui, na realidade, vai se inverter, né? Eu tenho. O risco vai aumentando no sentido que ele é gradativo, né? Quando chegar lá, no final do intervalo que eu estou considerando, o que que vai ter? Eu vou ter o máximo risco, não é? Seria aquela função lá que o risco é 1 menos ft. Aí é o que o senhor está falando, né? Não, vamos lá. Aqui é H, tá? F grande de T é 1 menos R de confiabilidade. Esse FT aqui é a derivada em T do FT grande. O H não é o. Não liga direto com esse aqui. A lógica é o que, né, pessoal? O H é alguma coisa que é condicional. Aí nós temos uma amostragem. Vamos voltar aqui. De 200, certo? Nós temos 200 falhas, né? Sim ou não? Sim. O que que vai acontecer lá no final do intervalo? Eu vou ter tido o quê? Todas as falhas, todas as 200. Então o risco de ter uma falha, de ter tido uma falha lá naquele instante, é total, né? Certo ou errado? Sim, a equação mostra que fica inversamente proporcional, né? Exatamente, mas aqui nós estamos vendo no nível discreto. Agora, vamos voltar para o vermelho aqui. O que que acontece com a confiabilidade ao longo do tempo? Opa, desculpa.
Ela aumenta porque vai se tornando mais previsível. Então, tu acha que a função confiabilidade aumenta, ela fica mais previsível. Eu vou ter menos falhas lá quando eu chegar no último instante, é isso? Depende em qual etapa, se é na maturidade lá, sim. Não, R de T é o total. O que nós vamos pensar? Eu tenho 200 falhas, certo? Quantas falhas eu tive no primeiro? Eu tive 100. Eu sou 50% confiável. Tranquilo até aqui? O que vai acontecendo ao longo do tempo? A minha confiabilidade vai diminuindo, né, pessoal? Vai aumentando a minha taxa de falhas. Se eu colocar isso aqui para dentro da coisa, eu vou ter o quê, ó? R de T. É o 1 menos o F grande. Certo? Eu posso substituir por isso discretamente. Quantos mil? É 8.000 segundos ou 7.000 segundos? Horas. 7.000 horas. O que vai acontecer quando eu chegar lá nas 7.000 horas? Vai dar 1, né? E aí, o meu R de T é 0. Em contrapartida, no início, meu R de T, quando T está entre 0 e 1.000 horas, ele vai ser quanto? 50%, sim ou não? Pessoal, não tem que pensar, meus amigos. Está ali no slide, ó. Eu tenho 100 aqui. Quer dizer que eu ainda tenho 50% funcionando. Certo ou não? Ou errado? Certo. Olha lá, ó. 200 lâmpadas. N igual a 200. O que vai acontecer? Quando eu chegar aqui, a minha confiabilidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu porque eu tenho 140, certo? Sobre 200, isso dá o quê? Diminuiu. Quando eu chego aqui, eu tenho 160 falhas em 200. E aí vai indo até chegar num ponto aqui que eu tenho as 7 que faltavam falhar, falharam. E aí a minha confiabilidade foi diminuindo. Certo? Ou errado? Certo? Eu tenho 200 lâmpadas. Qual é a probabilidade de ser confiável uma lâmpada qualquer que eu pegue no instante entre 0 e 1.000 horas? 50%. Então, eu vou pegar uma chance, é uma em duas, da minha lâmpada funcionar. Quando eu chego aqui, ó, antes na hora 1199, eu já tenho 140 falhas em 200. É bastante. Então quer dizer que a chance de eu pegar uma lâmpada funcionando nesse intervalo é baixíssima. Por sua vez, a minha confiabilidade diminuiu. Ela foi diminuindo. Simples. E isso é uma tendência, né, pessoal? Com o passar do tempo, a minha confiabilidade deve diminuir. Por melhor que seja o meu componente. Por quê? Porque eu vou operar ele mais, vou sujeitar mais ele às condições ambientais, mais risco ele tem de apresentar uma falha. Correto? Correto. Então é nesse sentido. Tem que voltar uma casinha lá e botar a correlação entre as funções. Lembrando que a gente trabalha focado em quê? Taxa de falhas, que é o FT minúsculo, e o FT maiúsculo, que é a probabilidade acumulada de falhas, que daí ela, se eu fosse desenhar, ela ia ser crescente aqui nesse caso. Ela ia fazer isso aqui. Claro que ia ter um ponto de inflexão aqui no qual elas iam se relacionar de alguma maneira. Adiante. O tempo médio entre a falha nada mais é do que a integral de quem? Da função maior, aquela de confiabilidade, no instante zero, no início da operação, até mais ou menos o infinito. Por que a gente põe infinito como se fosse uma integral imprópria? Porque em algum momento a gente vai achar essa falha. Quando vai ser essa falha, é o que a gente vai trabalhar para estimar. Também podemos fazer de maneira análoga a integral de TF
dt. Esse é o MTTF, tempo para a falha, médio para a falha. Em tantas horas eu tenho uma falha. Normalmente, não é sempre. E aí a gente entra no conceito mais simples de MTBF e MTTE. Lembrando que isso são siglas do inglês. Então, o que vai acontecer? Eu comecei a operacionar o meu material, ele vai ter um tempo até a primeira falha. Quando ele apresentou a primeira falha, parou de funcionar. O que vai acontecer? Vai entrar um tempo no qual ele não está funcionando, e é bem binário, no qual eu vou levar um X de T, né, um X horas, para reparar o meu equipamento. MTTF, que é o tempo até a falha, mais o tempo para reparar essa falha, vai me dar o MTBF, o tempo entre as falhas. Material recuperou, subiu, voltou a operar. Aí ele vai passar mais um período de tempo até a próxima falha. Vou recuperar, vou ter o MTTR. Aí aqui eu vou ter outro MTBF, o 2, o tempo médio até a próxima falha. Claro que matematicamente, quando a gente calcula esse aqui e esse aqui, são esses dois, são calculados de maneira global ou então no intervalo bem definido. Por exemplo, o seu Bernardo trabalha ali na ACO, eles devem fazer MTBF e MTTR mensal. E aí eles calculam por mês. Quando trocou o mês, muda de novo a escala de tempo, zero do tempo começa e adianta até o fim do mês. Que é o de praxe e é o que está na norma regulamentadora brasileira, na NBR de manutenção. Por fim, nós temos a vida residual média, que nada mais é que a vida remanescente que ele vai ter num T menos uma certa condição no qual ele ainda vai estar operante. Então, ela de alguma maneira vai se relacionar como o inverso da confiabilidade ou a possibilidade do mesmo ainda estar operacional a partir, mesmo tendo chance de falhar ali na frente. Por que que é médio? Porque aqui a gente está considerando que a nossa amostra não é unitária. E aí tem vários exemplos, né, pessoal? Ó, por exemplo, lâmpadas elétricas, normalmente o TTF, o tempo para falha, é descrito por uma distribuição exponencial, que eu tenho esse lambda aí, que é um valor. E aí o que acontece? A minha taxa de falha vai ser em função disso aqui. Aí nós vamos lá. O FT é esse. O FT é dt do F grande. Como é que eu vou chegar no F grande? F de t igual a integral de 0 a infinito, inicialmente, de lambda e na menos lambda t dt. Dúvidas, pessoal? Aqui é o início da próxima aula. Sim, ali depois que o senhor me explicou ali, eu entendi um pouco melhor que era sobre as 200 lâmpadas. Aí eu fiquei com a seguinte dúvida: quando eu tenho um equipamento único, eu só tenho um modelo daquele equipamento. Sim. Como é que faço esse cálculo daí? O cálculo é considerado um... Falhou, parou, falhou, parou. Foi o exemplo que eu dei antes. Não tem muito o que fazer. Mas daí é aquela questão da confiabilidade ali, porque, por exemplo, primeiras 1000 horas, falhou, já deu 100% das falhas. Então, na realidade, tu tá pegando um intervalo muito grande, que é uma das premissas que a gente falou antes. Em 1000 horas ele vai falhar, ok. A tua confiabilidade é quase linear, é patamar. É 0 e 1, é binária. Ou ele falha ou ele não falha. O que aconteceu na hora 500? O que aconteceu na hora 600? Tu entendeu? A tua amostragem de tempo está muito grande. Tu pegou um intervalo único para analisar. Certo? Tu não pode trabalhar com intervalo único. Tu pegar só um mês para estudar um equipamento e entender a confiabilidade e a falha dele. Se ele tem uma falha só nesse tempo todo, é muito raso, tu entendeu? E não é o que acontece num equipamento do dia a dia.
Acho que entendi. É assim, Bernardo, vamos lá, não tem muita conversa, meu amigo. Vamos lá, tu quer analisar um equipamento, é uma amostra pequena, e aí tu, como um cara que provavelmente deve ter tirado uma nota boa em probabilidade estatística, sabe que o universo é pequeno. E aí tu vai lá e quer entender o comportamento desse um único equipamento num intervalo único de 1000 horas. Não vai ficar raso teu estudo? Vai. Tu vai só ter dois dados. Ele não falhou em 0, ele falhou em 1000. O que aconteceu no meio do caminho? Não sei, só sei que ele falhou em 1000. Correto? Se tu começar a avaliar em intervalos menores, fica um pouco mais amplo para tu entender. E entenda que o que tu está fazendo é uma aproximação simplista. Tu está pegando um intervalo, um equipamento. Qual é a tendência? Que a confiabilidade seja linear. Correto? Sim. Que vai de 100% a zero. Literalmente linear. Mas uma função linear no curto espaço que a gente está avaliando, ela não pode ser uma aproximação boa para uma função confiabilidade? Para o teu caso é ótima. O teu índice de correlação é 100%. Mas é pequeno. Se tu aumentar, tu vai perceber que pode ter uma função confiabilidade melhor descrita que não por uma função linear, que por isso é o exemplo que a gente tem aqui das lâmpadas elétricas. A gente está falando de uma exponencial do tipo E. Correto? Por quê? Porque daqui a pouco ela se aproxima muito àquela curva da banheira num certo intervalo de tempo. É que nem tu chegar e dizer assim, ó, eu comprei um carro, andei 2 dias com ele, ele furou o pneu. Em 2 dias ele não é confiável. E um dia ele é confiável? Ele não falhou. O que tu tá fazendo é sendo simplista. Tu tá aproximando toda uma função que normalmente tem esse formato aqui, né? Eu fiz aqui e simplesmente fez isso, ó, Bernardo. Tu considerou o fim e o início. Tecnicamente, a gente diz que a função de confiabilidade não é uma função de estado e ela varia. Ela não pode ser 0 e 1 sempre. Alguma coisa vai ter que ter no meio. Por isso que o teu exemplo é um exemplo extremista. Eu tenho um equipamento em um intervalo de tempo. Aí podemos fazer todas aquelas perguntas que eu já falei. Qual é a função risco? Dado que a unidade 1 de Bernardo está operante no tempo 100, qual é a probabilidade de falha desse equipamento em 1000? 100%, correto? Isso. Foi útil para ti essa avaliação? Nem um pouco. Por isso que a gente fala, tem que ser fatiar. Por isso, o exemplo também faz isso, tá, Bernardo? Eu podia chegar e te dizer assim, ó, me determina a função de densidade de falha, ou a função de confiabilidade R de T desse exemplo, por um intervalo 0 e 7000. O que tu vai ter? Em 0, 100% confiável, em 7000, 0% confiável. Adiantou? A gente conseguiu elucidar, avaliar o comportamento, ter uma estimativa? Não. O máximo que a gente pode dizer é que em 3.500 horas eu tenho, porque é linear, 50% de confiabilidade. Mas é fidedigno? Não, não é. Se tu for lançar isso no Excel, pegar uma linha de função de tendência e botar uma tendência linear, tu vai perceber que o teu índice de correlação é baixíssimo. Enquanto se tu for variando e buscando, por exemplo, uma exponencial de expoente negativo, tu vai perceber que o teu R de T, que é a taxa de correlação, vai ser bem maior. Eu não entrei nesse detalhe porque esse detalhe é o detalhe da aula que vem. Quando eu vou apresentar, normalmente, as funções barra distribuições mais utilizadas para os componentes e manutenção. E daí, nesse caso, eu vou diminuir o meu intervalo de amostragem. Eu poderia pegar, daí vai entrar na questão da RCM, né? Pegar o que é crítico nesse equipamento e daí nesse sistema e identificar a falha dos equipamentos. Quando eu atingir todos os equipamentos críticos, eu atinjo 100% da falha do equipamento. Poderia ser feito isso?
quanto mais tu encurta, mais simplista tu é. Vou repetir. Quanto mais tu aumentar os intervalos, mais tu vai aproximar melhor, certo? É um pouco diferente do que classicamente se faz, tá? Aqui, matematicamente, a gente está dizendo que integra uma função em relação a outra e tu tem uma resposta. Mas a gente sabe que daqui a pouco, lá nas disciplinas, tipo um cálculo numérico, que tu tem dezenas de ferramentas que tu pode integrar uma função sem necessariamente fazer o cálculo, correto? E é o que a gente tenta fazer aqui. De alguma maneira, definir intervalos discretos para facilitar as estimativas, para tu ter uma função. Claro, nem todas as funções / distribuições estudadas em manutenção têm uma aderência de 100% aos modelos que a gente vai estudar, tá, Bernardo? Daqui a pouco eu vou dizer assim, pro teu caso, que tu quis fazer um intervalo só, o linear é perfeito. Tranquilo. Aí se nós pegarmos um cara assim que diariamente ele avalia as taxas de falha ou as falhas no intervalo dia a dia, o que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai ter bem mais pontos para de alguma maneira definir uma curva que vai predizer o comportamento e isso vai ser mais fidedigno ao que ele tem no dia a dia. Esse é o ponto. Por isso que todos os exemplos, eu estou me pegando 7, 8 intervalos, em vez de pegar um intervalo de tempo. E não é o que é feito em probabilidade estatística? Um evento apenas pode definir tudo? Não. É a mesma coisa, Bernardo, que eu pegar e pegar um dado, ele tem 6 faces, e eu arremessar e tirei um. E dizer que não, todas as próximas vezes que eu vou lançar esse dado, ele vai dar a face com o número 1. Tá certo o que eu estou dizendo? Tá, se eu considerei um evento único. Mas e os demais? Se eu desconsiderar os demais, ok. Se eu tiver que considerar os demais, eu vou ter que fazer o quê? Um outro estudo. Demais, tem dúvidas? Marcelo Guedes. Boa pergunta, Marcelo. No caso de um equipamento único, é também um ponto para facilitar, tá? Por isso que o estudo de MCC é focado normalmente no item, não no equipamento. Quando eu pego um equipamento só, que normalmente ele vai operar nas condições do exemplo do Bernardo, se eu dividir ele em itens, fica mais fácil. Só que o que vai acontecer? Obviamente, um equipamento muito dificilmente rodando direto, sem pausas, certo? Não adianta o cara me dizer assim, eu tenho equipamento que ficou 1 ano sem quebrar, sem ter uma falha. Mas quantas horas ele rodou? Ele rodava 2 horas por dia. Pera aí, né? Não é fidedigno o que ele está falando. Agora, se eu pegar esse único equipamento e dividir em componentes, o meu estudo pode ficar melhor, tá, Marcelo? Não necessariamente fica melhor. Porque daí o que a gente espera? Eu vou conseguir entender o comportamento se eu tiver mais dados. Quanto menos dados eu tiver para entender o meu comportamento, mais raso fica. Então, às vezes, é melhor que o equipamento tenha que nem o intervalo de 0 a 100, sem falhas. Que daí eu vou prever que, se eu pegar um outro componente, provavelmente, entre 0 e 1000 horas, ele vai falhar. Ele vai ter uma chance de 10% de falha. Acho que era isso que tu estava perguntando, Marcelo. É que assim, se o equipamento do exemplo tem só uma falha, a falha foi em um componente só, correto? Continua raso para o meu intervalo de tempo. Se eu ampliar o intervalo de tempo, fica mais fácil. Se eu ampliar o meu objeto de estudo, em vez de fazer de um equipamento robusto com lá 1000 componentes,
e pegar, por exemplo, um sistema só desse meu equipamento ou alguns componentes individualizados, fica mais fácil de entender. Por que a gente trabalha com, normalmente se me fala das lâmpadas? Para pegar um exemplo prático no qual a amostra da minha população é grande, porque eu peguei 200, não peguei um equipamento, para facilitar. Vocês devem estar, vamos dizer assim, embebidos em vários exemplos no qual eu não tenho só um equipamento. O senhor Bernardo é equipamentos de solda. Ele não vem me dizer que tem só um equipamento de solda. Tem vários. Qual é a chance dele ter de todos os equipamentos dele de solda falharem amanhã? Para fazer essa estimativa, ele vai ter que ter um X de dados. Sim. Ok, ótimo. O teu exemplo é clássico, tá? Eu posso ter um equipamento que nunca falhou, tá, Marcelo? Mas se ele não operou nas mesmas condições do outro, é muito fácil dizer que ele é 100% confiável, que é o exemplo que eu utilizei nos slides da furadeira. Então, o que acontece? Inclusive, até, vamos dizer assim, a alimentação impacta na confiabilidade, sim, porque eu posso ter uma falha. Não necessariamente é uma falha do equipamento. Imagino eu que todos vocês devem ter estudado com o professor de ferramentas da qualidade, que eu imagino que tenha sido para todos o Flávio, e Ishikawa lá, né, o diagrama de Ishikawa, no qual eu tenho 6M lá que são possíveis. São falhas. A gente vai entender a causa? Vai entender. Tu vai perceber que quando a gente tiver definindo as fronteiras e as funções dos equipamentos de solda, tu vai perceber que tu vai ter uma fronteira no qual vai ter a entrada do arame e tu vai ter numa saída o cordão de solda. O que acontece nessa caixa preta é o que a gente vai trabalhar, principalmente o quê? Focando nas funções, quais são as funções do aparelho de solda, quais são as falhas funcionais, que são as falhas atribuídas a essas funções, e aí, a partir daí, fazer o estudo e perceber a confiabilidade. Daqui a pouco tu vai me dizer, não, olha, quando eu tenho um lote bom de arame, a minha taxa de falha é quase nula. E quando eu tenho ruim, a minha taxa de falha aumenta drasticamente. Isso é o propósito do estudo. E aí perceber que o teu padrão de confiabilidade quando tu tem um material e outro é diferente. Claro que daí, nesse exemplo que a gente está usando, quando troca o material, por exemplo, o arame, corre o risco de daqui a pouco a gente não ter uma função perfeita para descrever o perfil de confiabilidade do teu equipamento de solda. Mas eu consigo dividir ele em padrões através do que tu está usando um material e o outro. Correto? A questão do arame daí é assim, ó, essas questões que estão fora do funcionamento da máquina, antes de realmente entrar na máquina, eles podem ser causas raiz, mas eles não entram para o estudo estatístico, entendeu? Tu não pode utilizar o tempo utilizável do material na máquina é o que realmente entra para o estudo. Entendo, né, que tempo em operação nós estamos falando daquele nosso objeto de estudo. Nada que não esteja inserido no contexto, não pode entrar para conta. Não existem tempos paralelos e nem dimensões paralelas para tempo. Vamos considerar que o tempo estudado é numa dimensão só. Ô, professor. Sim. Ricardo, uma dúvida, não sei se enquadra também no exemplo da furadeira que tu falou, a doméstica e industrial. Vamos supor que tu tenha vários motorredutores numa fábrica e eles operam em diferentes pavilhões, né, com cargas diferentes, de sujeira, sei lá. Tu pode agrupar tudo isso em uma mesma distribuição ou são várias situações diferentes para manutenção? Por exemplo, uns na solda, outros na usinagem, outros em montagem. Então, Ricardo, o que vai acontecer? Normalmente, tu analisa individualmente o desempenho dos equipamentos, tá?
O que normalmente se faz é assim, é que nem tu disse, tu tem diversas áreas. Tu vai estimar a confiabilidade daquela área, no qual todos os equipamentos estão na mesma situação, tá? Não, tu não põe eles. Claro que, às vezes, no nível gerencial se faz não é nem confiabilidade, se estima um MTBF, um MTTR geral para a fábrica. Mas o certo é tu dividir por áreas, né? Então, que nem tu disse, eu tenho um grupo de equipamentos iguais nas mesmas condições da usinagem. Esses caras podem ser estudados em pé de comparação igual, diferente do que se eles estiverem em outra área, que é o que acontece, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu vivenciei bastante. Na Steel tem duas células de fundição, são aquelas injetoras de alumínio. As mais antigas estão todas na mesma célula, elas não têm o mesmo espaço e é bem mais sujo. E as mais novas, elas têm uma área exclusiva para elas, com alimentação de alumínio diferenciada, não tem um forno perto, não tem sujidade. Elas duas, elas só entram para o mesmo indicador quando eles vão lá para o gerente da fábrica para mostrar como é que está a confiabilidade como um todo. E fica claro o impacto das piores nas melhores. E elas também são estudadas individualizadas, a célula 1 e a célula 2, que nem a gente dizia. E aí elas são estudadas à parte. Claro, daí, por que a gente pega um contexto, né? Quando eu pego um equipamento numa área só, eu tenho uma análise um pouco mais simplista. Agora, se eu tenho 10 equipamentos numa área e 10 noutra, o meu estudo fica um pouco mais correlacionado. Daí eu posso dizer, na célula 1, a minha chance de ter uma falha daqui a 30 dias é 15%. Porque eu tenho um equipamento que falha antes de 15 dias, eu tenho outro que falha em 14 e assim por diante. Mais alguém? Professor, Fala, Ramon. no meu caso, por exemplo, tá? Vamos dizer, ali na ACO nós trabalhamos em duas linhas de montagem, tá? Duas linhas de montagem. Eu tenho o mesmo modelo de apertadeiras em ambas as linhas. Certo? Posso pegar, por exemplo, uma apertadeira da linha 1 e uma apertadeira da linha 2 para fazer a análise. Aí, no caso, Ou tu pegar toda a linha 1 e todas da linha 2 em separado, que é o mais normal. tá, então do mesmo modelo, vamos dizer, todas da linha 1. É, que normalmente se tenta, Ramon, quando eu tenho linhas de produção. Tu vai perceber que é o que a gente vai estudar, acho que daqui a 2 aulas, que é a confiabilidade de sistemas. O que vai acontecer? Quando tu tem a linha, tu tem uma confiabilidade em série. Eu não quero me estender porque depois eu vou ter que explicar de novo. O que acontece? Se algum ponto da linha falhar, a linha falha como um todo, correto? Mas tu pode ter naquela região ali onde estão, naquela célula onde está as aparafusadeiras, tu ter uma confiabilidade em paralelo com o bypass, que é o que a gente diz. O que acontece? Que se uma falhar, eu tenho outra que consegue realizar o mesmo processo sem perda ou ônus. E aí eu mantenho a minha confiabilidade total. É nesse sentido, por isso que eu te falei. Daqui a pouco pensa numa linha só, aquela linha pior, e avalia todas as aparafusadeiras que entram naquela linha. Ponto. Se tu começar a querer correlacionar, daqui a pouco tu vai perceber que elas não estão nas mesmas condições operativas. Elas não produzem os mesmos produtos. Elas têm uma carga de trabalho maior e outra tem carga de trabalho menor. Isso tudo muda o estudo quando eu vejo o todo. Certo? Entendido. Eu já te digo, assim, o teu TCC daqui a pouco, qual é a linha que tem os piores indicadores produtivos, que para mais, que tem mais downtime, né? Tempo parado em função do teu objeto de estudo, que são as parafusadeiras. É a 1 ou é a 2? Tá, é a 2. Lá eu tenho 10 parafusadeiras. Como é que elas estão organizadas e quais são as piores? Certo? Já estou te dando a dica de como tu vai definir o teu estudo de caso. Isso. Aí, claro, Entendi. quando tu estiver descrevendo o teu trabalho de conclusão, tu daqui a pouco vai ter que explicar lá que a linha de produção tem confiabilidade em série, mas necessariamente naquele ponto ele tem uma confiabilidade em paralelo, que é uma analogia que a gente faz em confiabilidade, em resistência, né, de materiais térmicos lá por condução e circuitos elétricos. Perfeito. Tá ok. Obrigado. Ponha.
Mais alguém? Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação aqui.